Se Yeshua sacrificou-se para tirar os pecados do mundo, ou para tirar os pecados do povo, por que o povo ainda peca? Você já se perguntou sobre isso? Ou você já foi perguntado sobre isso? O que será que aconteceu de fato no sacrifício do Yeshua do Novo Testamento? Vamos tentar entender isso baseado em um versículo. E eu prometo que no final do vídeo você terá uma visão diferenciada do verdadeiro propósito do Novo Testamento. Vem comigo. Segundo a teologia cristã, ou a teoria cristã, ou a tradição cristã, Yeshua veio para cumprir as profecias do Antigo Testamento. E várias profecias são alistadas para este propósito, para provar que ele veio cumprir tais profecias. Então temos que nos basear pelas profecias. Porém, tem um texto, tem um versículo em Isaías. Eu até já fiz uma playlist aqui sobre Isaías capítulo 1. Se você não assistiu, vai lá e assista, que você vai conferir todo o contexto. Tem um versículo que até virou música. Aquela música, alvo mais que a neve. Você conhece? Pois é, esse texto é super interessante, super interessante. Ele diz, vinde e ponderai junto comigo, diz o Eterno. Ainda que vossos pecados sejam rubros como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Tá, vossos pecados sejam rubro como a escarlate. Observe atentamente ao que diz esse texto dentro do seu contexto. Vai lá na playlist, dá um pulo lá na playlist sobre Isaías capítulo 1. Você vai conferir algo interessante. O contexto de Isaías capítulo 1 é definido pela palavra hate. Hate. Escrito transliterado terá um KH ou um CH, mas o som é de R, forçado, como se você estivesse escarrando. Curso de hebraico, hate, que quer dizer errar o alvo. Qual era o alvo do povo? Pense um pouco comigo. Qual era o alvo do povo de Israel? Ser luz para as nações. Esse era o objetivo principal. O objetivo não era praticar a Torá. Eles já nasceram assim, na prática da Torá. Então não era esse o objetivo. O objetivo era ser luz para as nações. E eles estavam errando e muito. Não estavam como luz para as nações. Estavam errando demais. A palavra para pecado, de fato, como as pessoas querem entender, não é hate. A palavra para pecado é avon. Avon quer, de fato, dizer transgressão. E daí, quando vamos para o Novo Testamento, em Mateus 26, 28, diz: porque isto é o meu sangue, que é derramado em favor de muitos para o perdão de pecados. O sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo. Ué? Então o objetivo era com o seu povo. Tá, esse é o primeiro grande objetivo. E a questão é que, para o perdão de pecados, a palavra aí não é avone, é hate. E hate é errar o alvo. A palavra utilizada é avone. Não é avone, é hate. Ou seja, o texto relativo a Yeshua não se refere a transgressões, mas sim a errar o alvo, no mesmo sentido de Isaías. O contexto de Isaías era esse: o povo estava caído e tinha que ser luz para as nações. E o contexto de Yeshua é o mesmo.
O povo estava caído e tinha que ser luz para as nações. Por causa disso foram usadas as mesmas palavras. Será que isso explica a questão das pessoas dizerem que Yeshua tirou o pecado do mundo, Yeshua do Novo Testamento tirou o pecado do mundo, mas as próprias pessoas que acreditam nisso continuam errando e não sabem o porquê? Será que isso explica? Aqui, sim, nesse versículo de Mateus, sacrificar-se para que o povo fosse luz para as nações. Era isso que faltava, por favor. Era isso que faltava. Tá, se o povo todo praticasse a Torá como devia, seria consequentemente luz para as nações. Mas o objetivo era ser luz para as nações. E não sacrificasse pelas suas transgressões. Não. Porque as transgressões eram sanadas pelo Yom HaKippurim. Pelo Yom Kippur. Sempre existiu Yom Kippur. Então não devemos forçar a palavra hate, forçar para significar transgressão, pois esta não é a função da palavra hate. Isso pode, observação, isso pode ser, de um lado, reconfortante para você, pode ser. Por quê? Porque soluciona o problema de continuar pecando, entendendo agora que não foi para banir as transgressões que o Yeshua do Novo Testamento morreu. Mas também, por outro lado, incentiva você a ser luz para as nações. Você que se considera povo de Israel, luz para as nações, dentro da utilidade do sacrifício de Yeshua do Novo Testamento. Se você acredita que Yeshua do Novo Testamento morreu por você, você deve ser então de tal maneira que seja luz para as nações. Então você tem essas duas situações. Você se sente reconfortado, ufa, agora eu entendo porque eu peco. Mas não é para você continuar pecando, é para você se endireitar. Mas sabendo exatamente qual é a função da morte do Yeshua do Novo Testamento, já que você acredita. Mas eu quero saber a sua opinião sobre isso, porque eu estou me baseando apenas neste versículo. E baseando em uma palavra hebraica. Eu não peguei todos os textos, mas nesse texto eu posso garantir a você que a palavra usada é essa. E que o contexto é esse. Luz para as nações e não transgressão. Comentário está ativado. Só vou esperar os seus. Tá bom? Muito obrigado pela sua, ia dizer transgressão. Muito obrigado pela sua visualização. Estaremos de volta no próximo vídeo. Valeu, fui, tchau. Nubank. Aqui você realmente controla o seu dinheiro. Aqui você começa seus investimentos que garantem o seu futuro. Aqui você tem cartão de crédito e mais outras utilidades. Nubank. Abra a sua conta agora no link abaixo.